Por causa da Covid-19, estamos em um necessário tempo de isolamento social. Porém, as pesquisas, as ações e os projetos realizados pela Universidade Federal de Ouro Preto continuam sendo desenvolvidos de dentro da casa de seus colaboradores. Confira. Essa pesquisa se desenvolve no Departamento de História da Universidade Federal de Ouro Preto, mas também é parte da minha colaboração com redes de pesquisas das quais eu participo, né? Destaco o LEIR, que é o Laboratório de Estudos sobre o Império Romano, que é uma rede nacional de pesquisa muito importante, que eu tenho muita alegria de ser um dos fundadores e participar nessa rede desde o seu princípio, desde o seu início, né? E também redes internacionais de pesquisa com as quais eu colaboro, que eu destacaria, né? O projeto BioRom é um projeto bastante interessante sobre identidade romana, coordenado pela professora Cláudia Teixeira, da Universidade de Évora, e o professor José Luiz Brandão, da Universidade de Coimbra, com financiamento da FCT. E também a base para um projeto que eu tenho construído com um colega, um grande amigo, o Carlos Augusto Machado, professor da Universidade de St. Andrews, e que a gente está construindo esse projeto, né, que ainda está no seu início, uma história imperial da infâmia, aí uma alusão à obra de Borges, né, que é a História Universal da Infâmia. Então, esse projeto sobre a corrupção antiga, né, ele tem como ponto de partida, e eu acho que isso é uma coisa muito comum, os problemas contemporâneos, né? É óbvio que a corrupção hoje em dia, no cenário atual, tem tido muita visibilidade, né? Muito mais do que teve no passado recente, né? Claro que a corrupção não é uma coisa nova, não é uma coisa original, mas a visibilidade e os estudos sobre corrupção, sim. Isso a gente pode dizer que os estudos sobre corrupção ganharam destaque apenas recentemente e se multiplicaram enormemente nos últimos anos. Em 1990, eram menos de 100 trabalhos publicados sobre o tema na base Web of Knowledge, enquanto em 2010 já eram mais de 800 trabalhos. Então a corrupção é algo que tem não só se projetado bastante na pauta pública, mas também tem sido crescentemente objeto de estudos na academia. Essa aumenta a preocupação com o tema de corrupção, tanto na sociedade quanto na universidade, não significou apenas um crescimento numérico, né? Não só a aparição de organizações, de estudos, né? Mas também mudanças importantes, né? Que normalmente não são perceptíveis, né? Principalmente na pauta pública brasileira, que ainda se mostra muito nos primórdios, né, dos debates sobre corrupção. Bom, esse crescimento, então, dos estudos sobre corrupção levou, claro, a uma mudança também da forma como a gente entende esse fenômeno da corrupção no mundo contemporâneo, né? Então, duas mudanças que eu gostaria de destacar. A primeira, né, é que, tradicionalmente, se dá uma ênfase no Estado, né, como se a corrupção fosse um problema do Estado, problema sobretudo de governo, né? Hoje em dia, se nota claramente que a corrupção tem uma face muito importante fora do Estado. E é fundamental compreender essa face fora do Estado, que é representada pelos corruptores, logicamente, não há corrupção sem corruptores, e pelo próprio funcionamento e operação do mercado. Os operadores do mercado, em alguma medida, dependem de corrupção para operacionalizar esse mercado. Segunda mudança importante foi a crítica à ideia de que a corrupção pode ser simplesmente eliminada em algum momento, quer através de políticas de combate à corrupção, quer se entendendo que a corrupção é simplesmente um desvio de conduta moral individual ou de um grupo delinquente. Então, se eliminar esses indivíduos corruptos ou o grupo delinquente corrupto, simplesmente se resolve a corrupção, né? Então, a corrupção seria sanada pela perseguição a corruptos, né? A caça aos corruptos. Isso é uma coisa que ninguém acredita que seja possível pelos aspectos quer estruturais da corrupção no interior do capitalismo, né? Quer pela reprodutibilidade de aspectos corruptores através dos mecanismos eleitorais. Então, apesar de isso ocupar um grande espaço no debate público brasileiro, é um falso debate colocado por agentes políticos que têm interesse em preservar um falso debate sobre corrupção na arena brasileira.
Eu creio que essas mudanças de foco são importantes e se ajustam melhor a características que me parecem centrais na corrupção atual. Cada vez mais se assenta que a corrupção é parte integrante do sistema econômico e do sistema eleitoral nas democracias representativas. Nesse sentido, não se trata de uma deformação pontual. A corrupção é parte do sistema capitalista e também da democracia representativa, tanto por conta dos processos eleitorais, quanto pela poupança pública e a capacidade de investimento do Estado que resulta dessa poupança pública. Desse modo, a relação entre capitalistas e políticos não seriam marcados por desvios de conduta eventual, mas seriam a chave para que certos agentes, através de vantagens fiscais ou investimento direto, né, por exemplo, pudessem acionar a poupança pública de forma privilegiada e gerar muito maior competitividade frente aos demais concorrentes, alimentando a monopolização tanto da economia quanto da política. O que é interessante é que, no caso do estudo sobre a corrupção romana antiga, nós temos vários pontos de contato com essa dinâmica sobre os universos da corrupção nos mundos contemporâneos. Né? Tem que colocar um plural aí porque tem muitas distinções, né, no interior do nosso mundo. Esses estudos sobre a corrupção no mundo romano inicialmente se concentraram em dois grandes campos. Né? Um deles, que eu acho que é o mais conhecido de todo mundo, é o campo da condenação moral, né? A ideia, sobretudo, da decadência do Império Romano, decadência moral, corruptos, etc. Isso aparece muito, inclusive, na cultura de massa, nos filmes, etc. Né? O segundo campo está vinculado mais à história do direito, né? Sobretudo os aparatos jurídicos que foram desenvolvidos ao longo do tempo. Se criaram várias leis entre os romanos para tentar conter. A ideia inicial sempre foi essa, e eu não concordo com ela, que essas leis foram criadas para conter a corrupção. A primeira lei é a lei de prevaricação, né? A primeira que aparece é a Praevaricatio, né, em latim, que se destina a coibir a colusão entre duas partes para obter uma finalidade ilegítima. Né? Nas fontes imperiais, a gente tem um registro memorável, dessa prática no Satírico, né, no capítulo 14, em que um dos protagonistas pergunta: Quid facent leges, ubi sola pecunia hert, aut ubi paupertas, vincere nulla potest. Que podem as leis, né, onde só o dinheiro reina, ou onde a pobreza nunca pode vencer. Bem contemporâneo. No caso da corrupção eleitoral, uma legislação específica buscando coibir a prática. Também uma legislação bem antiga, que se qualificava como ambitus. Né? No caso da corrupção política, que envolve também aspectos da corrupção eleitoral, naturalmente, há uma legislação que buscou coibir inicialmente condutas tipificadas como peculatos, né? Um crime também que a gente tem ainda hoje, o peculato, né? E outras práticas relativas a isso também, como pecúnia resídua. Mas o ponto que mais me interessa, na verdade, quando a gente pensa em corrupção no mundo romano, são as leis vinculadas à res repetunda. A primeira delas é muito tardia, impressionante isso, é só de 149 a.C. Aí se refere essa lei muito especificamente ao combate do roubo, extorsão, praticado por autoridades públicas romanas contra provinciais. Nesse ponto que eu tenho trabalhado mais especificamente, uma vez que meu estudo se concentra na corrupção romana, mas na perspectiva de uma competição interaristocrática. E como essa corrupção foi utilizada para desequilibrar o jogo político. Meu problema não é como se combateu a corrupção, meu problema não é quais os critérios morais de julgamento da corrupção, mas como a corrupção fazia parte do jogo político romano e econômico também, e como os romanos tentaram fazer com que controles fossem operados para que essa competição se mantivesse em níveis ou patamares minimamente justos, por um lado, e, por outro lado, como a corrupção foi utilizada para eliminar a concorrência do jogo político. Então não era para acabar com a corrupção, não era para combater os corruptos, era para combater o corrupto que é meu inimigo. Na minha forma de entender, o problema da corrupção romana está assim, muito vinculada a essa elite provincial.
porque ela progressivamente ganha acesso ao centro do poder, são novos agentes do centro do poder. E, por outro lado, a capacidade que a elite aristocrática romana tem de extrair recursos das províncias vai se tornar cada vez mais decisiva para as disputas no centro do poder, em Roma. É por isso que a legislação sobre corrupção e os provinciais é tardia. Ela só aparece no século II a.C. De fato, não faria sentido ela ser anterior. Desse modo, o meu entendimento se afasta de uma concepção que se fez predominante na história romana, de que a corrupção é um desvio moral que afastava os romanos de sua identidade original, austera e pouco ambiciosa, um padrão de conduta nessa visão que seria desviado dessa perda de identidade original, então levou à corrupção, que por sua vez levou à decadência do império. Não é isso. Não é esse meu ponto. Não é isso que eu estudo e acho que é algo fortemente contestável essa visão de decadência do império. Assim, para tentar sintetizar, né? Eu acho que a corrupção romana pode ser estudada, para além dos seus aspectos jurídicos, que são importantes, morais ou filológicos, né? Como uma disputa no interior da aristocracia romana, onde as províncias e os provinciais jogaram um papel-chave. Não se reduz a disputas no interior da cidade de Roma. Nessa competição, teve centralidade a compreensão do que era próprio a um cidadão romano, estava no centro da disputa. Né? Sobretudo, o que era próprio a um cidadão romano na administração dos negócios públicos. Os provinciais foram muito ativos nesse contexto, para cobrar que os romanos fossem romanos. Então, a chave moral, para mim, tem que ser tomada numa chave da luta política. E os provinciais pressionavam os romanos em dois sentidos. O primeiro, a partir da periferia, né? Cobrando que tivessem um comportamento austero, moderado, e que, portanto, não saqueassem, como faziam frequentemente tanto na guerra quanto na gestão das províncias. Segundo lugar, e não menos importante, são esses provinciais a partir do centro, como senadores especialmente. Muitos provinciais tornaram senadores. Os provinciais eram homens novos, né, homini novi, que acusaram sistematicamente aqueles que pertenciam às famílias tradicionais de não serem bons romanos, por conta do seu comportamento dissipador, dependente de condutas desonestas. Então, há uma competição entre esses homens novos, que são acusados de não terem uma tradição, e essas famílias mais tradicionais, que são acusadas de não estarem à altura das tradições. A corrupção aparece, então, muito no contexto da disputa entre essas forças políticas. Nesse sentido, os provinciais se apresentaram, de alguma maneira, como mais romanos do que os próprios romanos. Quando eles alcançam posições de destaque, segundo eles por seus méritos, eles atuariam com rigor, com disciplina, com austeridade, com a severidade dos antigos romanos. Para esses provinciais, os romanos do passado seriam dignos de elogio. Claro, para os provinciais, os romanos mortos seriam dignos de elogios. Mas os descendentes, esses romanos vivos, seriam merecedores de crítica e de combate, porque eles destruíam tudo que receberam dos ancestrais. Sendo assim, os provinciais queriam tomar, de certa maneira, esse passado romano como ilegítimo nos portadores genéticos, vamos chamar assim, desse passado, e tomar esse passado para si como uma identidade política de combate. A corrupção, assim, ela nos permite pensar as relações entre centro e periferia e as identidades romanas de uma forma dinâmica e multifacetada, evitando tomá-la como algo estático, prescritivo, certo e errado, ou reduzido a uma posição simplificadora de nós, os outros. No caso dos provinciais, vemos que eles eram os nós e os outros dos romanos, simultaneamente. A meu ver, precisamos discutir o tema das identidades em nosso novo contexto de uma forma nova, e não nos mantermos limitados aos marcos colocados desde a década de 70 por certos estudos que são importantes e deram uma contribuição. Esses estudos devem seguir sendo considerados, por certo, mas é preciso avançar, pensar esses problemas em um universo em que as fronteiras se transformaram enormemente, pensar esse problema da corrupção em novos termos, para tentar fazer avançar as lutas sociais em novos termos também. É isso, essa pesquisa, e daí eu deixo aí, ao final, algumas indicações bibliográficas, onde vocês vão poder também seguir aí outras leituras sobre o tema. Espero que gostem. Um abraço.